Hoje vamos falar sobre um homem que marcou profundamente a história da igreja cristã, um servo de Deus que não buscou fama, não buscou glória humana, mas cuja vida e ensino impactaram gerações. Seu nome era João Calvino, o reformador de Genebra, um homem que dedicou sua vida para que Cristo fosse exaltado em todas as áreas. Prepare-se, porque essa história vai nos desafiar a viver para a glória de Deus. Infância e juventude. Calvino nasceu em 1509, numa França marcada por tradições religiosas, mas carente da verdadeira luz do Evangelho. Desde cedo, mostrou ser um menino estudioso, disciplinado e aplicado. Seu pai queria que ele fosse padre, mas depois o direcionou para o direito. O que ninguém imaginava é que Deus já estava traçando os caminhos para usá-lo como instrumento de reforma. Calvino não buscava ser grande, era tímido, reservado, mas o Senhor se agrada em levantar os pequenos para cumprir os seus grandes propósitos. Sua conversão. Enquanto estudava direito, Calvino começou a ler a Bíblia e as obras de reformadores. Seu coração foi confrontado. Ele mesmo descreveu que esse momento, como uma súbita conversão, a graça irresistível de Deus o alcançou e ele entendeu que a salvação não depende de critérios humanos, mas é dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Cristo. Essa verdade mudou sua vida para sempre. Aqui começa sua jornada de servo do Evangelho. As Institutas da Religião Cristã. Com apenas 26 anos, Calvino escreveu um dos maiores livros da história da fé, As Institutas da Religião Cristã. Esse livro foi uma defesa poderosa da fé reformada e uma exposição clara da palavra de Deus. Ele tratava de doutrinas como a soberania de Deus e a depravação do homem, a salvação em Cristo e a vida cristã como adoração. Não era apenas teologia acadêmica, era alimento para o povo de Deus. Calvino queria que cada cristão vivesse para a glória de Deus em cada detalhe da sua vida. Somente a Deus a glória. Fuga da França e exílio. A fé reformada era proibido na França. Logo, Calvino foi perseguido e precisou fugir. Sua vida esteve em risco várias vezes. Ele queria apenas estudar e escrever, mas Deus tinha outros planos. Na sua folga, ele passou por Genebra, uma pequena cidade suíça, e ali Deus começaria uma nova fase em sua vida. O chamado em Genebra. Em Genebra, Calvino conheceu o pastor William Farel e que o convenceu a ficar e ajudar na reforma da cidade. Calvino queria continuar estudando em silêncio, mas Farel disse: se você fugir do chamado, Deus amaldiçoará o seu descanso. Essas palavras o marcaram profundamente. Calvino percebeu e que, de um homem reservado, Deus fez nascer um líder espiritual que moldaria não só Genebra, mas todo o mundo. O ministério em Genebra. Em Genebra, Calvino pregava várias vezes por semana, ensinava a Bíblia versículo por versículo e organizava a cidade em torno dos princípios cristãos. Fundou escolas, treinou pastores, escreveu comentários bíblicos e cuidava da igreja. Sua ênfase era clara: a palavra de Deus deve governar a vida do crente e da sociedade. Genebra ficou conhecido como a cidade da Bíblia, um centro de envio missionário e treinamento pastoral. As doutrinas da graça. Calvino foi um grande defensor da soberania de Deus. Ele lembrava a igreja
que o homem é incapaz de se salvar. A salvação é obra de Deus, do começo ao fim. Ele destacava o que o chamado hoje de as doutrinas da graça, que seria a depravação total do homem, a eleição incondicional, a inspiração eficaz de Cristo, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Essa verdade não era as frias, era consolo para os crentes perseguidos e esperança para as almas cansadas. A vida pessoal. Apesar de sua influência, Calvino viveu de uma maneira simples. Não buscava riquezas, não buscava glória. Era um homem frágil, doente, mas perseverava em oração e trabalho. Ele perdeu sua esposa e seu único filho ainda, bebê. Sofreu com a enfermidade quase toda a sua vida, mas nunca deixou de servir a Cristo com fidelidade. Sua força vinha do Senhor. A morte e o legado. Em 1564, já fraco, Calvino pregou até não ter mais força. Quando morreu, pediu para ser sepultado em um túmulo simples, sem nome, porque queria que somente Cristo fosse lembrado. Até hoje, não sabemos onde exatamente está enterrado, mas a sua voz ainda ecoa em cada igreja reformada, que prega a palavra de Deus com fidelidade. Irmão, a vida de João Calvino nos lembra que Deus usa homens simples para cumprir propósitos grandiosos. Ele não buscou fama, mas buscou a glória de Cristo. Ele não viveu para agradar os homens, mas para exaltar o Senhor. Que sua história nos inspire a viver com a mesma paixão, amar a palavra, viver para a glória de Deus. E a pergunta é: você tem vivido para a glória de Deus? Essa é a marca de um verdadeiro discípulo de Cristo.